dentro do sistema você consegue fazer a conciliação bancária, ou seja, as informações que estão dentro do banco deixar igualzinho dentro do sistema. Como que eu faço isso aqui dentro do sistema Ginzo? E há várias maneiras, assim, aí você veja qual maneira que você acha mais fácil. Eu vou explicar cada uma delas, porque aí depende muito de quantidade de títulos, depende muito da sua movimentação. Às vezes, quando é poucos títulos, é mais fácil fazer conciliação manual, ou quando são muitos títulos, aí é mais fácil usar o importar extrato FX. Então, são várias maneiras aqui, e eu vou explicar de uma maneira mais geral. Se caso você tenha dúvidas em relação à conciliação bancária, só entrar em contato com a gente aqui no suporte que a gente auxilia você, tá? Então, vamos aqui dentro do sistema. Eu tenho um exemplo de um extrato bancário, um extrato fictício aqui dentro do sistema. Então, eu tenho aqui um extrato que o meu saldo anterior começa com 3 centavos. Aí eu tenho vários lançamentos aqui, débito, crédito. E aí no final, o meu saldo final fica R$0. Aqui dentro do sistema, esse banco vai ser meu Banco Santander. Então, se eu abrir aqui em cadastros, operações, movimentos bancários, Banco Santander, vai ser referente a esses lançamentos aqui que eu estou fazendo nesse PDF do sistema. Eu posso vir aqui no Banco Santander, esse é um tipo de lançamento. Eu posso vir aqui no Banco Santander, vamos supor que eu já estou com o extrato, estou fazendo uma conciliação bancária, eu quero fazer o lançamento dos dados anteriores, né? Então, aqui eu tenho já os lançamentos que eu já fiz, né? Então, por exemplo, eu vou conferir que 7 de abril, eu tenho o valor de R$39,13, ó, 7 de abril, R$39,13, que no dia 7 de abril tem o valor de R$80,90, então aqui ele está mostrando também R$80,90, e eu quero lançar esse valor de 120 de crédito. Então, aqui no caso, para eu lançar esse título, eu posso fazer de maneira manual, então eu vou lançar aqui que é um crédito. O fornecedor, para que fornecedor que é, então vou escolher meu fornecedor teste também. Qual classificação, que é de acordo com o que foi feito, né? Então, vou colocar aqui gráfica, qual que foi a forma de pagamento. Aqui tem que ser a mesma data, né? Então, dia 7 de abril. Então, vou escolher aqui dia 7 de abril. E o valor que foi creditado, que foi no valor de R$120. Então, eu posso vir aqui e colocar que foi feito um Pix no dia 7 de abril e o que se refere. Então, eu posso colocar o número de documentos, se eu quiser, não é obrigatório, o histórico. Então, isso aqui, eu lancei o valor de crédito no valor de R$120 e ele já mudou o saldo aqui conforme a soma dos lançamentos, mas eu tenho mais lançamentos no mês de abril. Então, eu posso fazer esses lançamentos aqui de forma manual, incluindo um a um, aqui dentro do sistema, e ele vai compondo o saldo conforme meus lançamentos. Um outro recurso que você pode usar aqui dentro do sistema é o importar extrato. O importar extrato, você pode ir lá no banco, exportar esse período, né, no formato OFX e salvar no seu computador e importar aqui para dentro do sistema clicando em novo. E aí, no caso, aqui dentro do sistema, eu já importei aqui no meu exemplo, inclusive é do Banco Santander, o mesmo período, e ele já conciliou aqui o valor que eu já tinha lançado, 120, então não aparece o valor de 120 aqui, então o sistema já entendeu que já tem lançamento. E aí, no caso, eu posso também ter a facilidade de incluir o título, ele não localizou nenhum título nesse valor dentro do sistema, então eu posso vir aqui incluir e também identificar qual fornecedor que foi, o número de documento, qual espécie que foi, qual que é a classificação. Então, posso, por exemplo, colocar aqui qual classificação que é. E aqui, no caso, é o meu teste. Então, o histórico você pode deixar em aberto a informação que você quiser. Eu vou colocar aqui como teste e ele também já vai trazer essa informação aqui liquidado para você. Então, se eu vir aqui, movimentos bancários, e atualizar esse relatório, ele vai trazer o lançamento que eu fiz. Todas essas informações aqui, ele também tem como consultar no relatório de extrato financeiro. Então, se eu vier aqui, operações, relatórios, extrato financeiro, buscar o Banco Santander e buscar no período aqui do dia 1 de abril até o dia 5 de maio, ele vai me trazer aqui que no início, né, do mês, eu comecei com saldo de 3 centavos, então aqui o saldo de 3 centavos, e ele vai trazer da mesma forma que está no banco os lançamentos aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um lançamento de 80,90, ele vai trazer o lançamento aqui de 80,90, ele vai trazer aqui o valor de 39,13, 39,13 e o valor de 250
e aqui 250. Então, aqui ele vai projetar aqui para mim os saldos, o que é muito legal, porque o sistema ele já vai trazendo aqui para você. Ó, no dia 7 de abril, o meu saldo ficou R$0. Eu tive uma despesa, o meu saldo ficou negativo. Porém, aqui dentro no meu exemplo, eu tenho um crédito também. Então, se eu abrir aqui, eu tenho um crédito de 250. Se eu incluir esse crédito, então eu vou incluir esse crédito aqui. Então, aqui vou colocar o número de documento, receitas, incluir. O que vai acontecer? Ele vai incluir um crédito de 8 de abril. Se eu abrir o relatório de extrato financeiro e clicar aqui em atualizar, ele vai reprocessar, ele já lançou os R$250 de crédito, então ele já trouxe aqui que o meu saldo do dia 8 de abril é R$0. Então, o sistema ele vai montando aqui para você por dia qual que é o saldo do banco. E se essas informações aqui estão corretas, né? Se o saldo do banco corresponde ao que está aqui dentro do meu extrato, que é R$0, o que você vai fazer? Você vai travar esse saldo. Então, você vai vir aqui em operações, fechamento de caixa, vai escolher o Banco Santander e vai clicar em gravar. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar o último lançamento dentro do sistema, que foi dia 23 de março, que o saldo era R$0. E aí ele vai fechando o caixa conforme o dia. Então, aqui no caso, eu estou fechando o caixa no dia 29, ele estava com saldo de 3, dia 31, e eu vou fechando o caixa aqui até chegar no meu dia 8, que está com o saldo conciliado de R$0. O que o sistema vai fazer quando você trava o saldo? Vamos supor que você está aqui desatento e tenta lançar um título qualquer, tá? Eu vou colocar aqui um valor absurdo, inclusive, só para mostrar para vocês. Então, vamos supor que eu queira lançar no dia 7 de abril um valor, tô desatento, escrevi errado aqui, só para vocês verem o que vai acontecer. Qual que é a importância do fechamento de caixa? Então, eu clico aqui do dia 7 de abril, clico em gravar. O sistema não vai deixar, porque o sistema ele trava a posição do saldo. Então, aqui ele vai indicar que o último dia fechado foi dia 8 de abril, garantindo que esse saldo nunca vai ser alterado no sistema e que essas informações foram auditadas. Essa é a conciliação bancária dentro do sistema. Você pode fazer via movimentos bancários, via importar extrato, mas a conferência é pelo relatório de extrato financeiro, que você filtra o banco, o período que você está fazendo a aferição, né? E quando você clica em gerar aqui, ele aparece todos os títulos relacionados. Da mesma forma, as compensações também podem ser manuais, porque às vezes você já lançou um título aqui no Incluir a Pagar, e aí você consulta aqui no relatório de contas a pagar e receber esses valores, né? E faz a compensação lá no dia que houve a compensação aqui de acordo com o seu extrato.